amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Da Vinci, e este é o primeiro episódio do podcast Subsolo, podcast Ideias da Leonardo da Vinci. Quinzenalmente nós estaremos aqui, sempre com convidados muito especiais, para debater os problemas brasileiros, as questões do nosso tempo. E nessa jornada eu terei a companhia do meu parceiro de inquietações, diálogos, o historiador e jornalista Leonardo Cases. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Daniel? Um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, seja no YouTube, seja no feed do podcast. O Subsolo vai ter sempre uma grande entrevista, a gente está preparando assim, uma seleção, já com conversas adiantadas, para a gente trazer grandes nomes aqui para essa mesa, para a gente abrir um diálogo sobre o nosso tempo, sobre o Brasil, sobre a ação, sobre, enfim, aquilo que nos move, acho que é a coisa mais importante. E, claro, teremos também, não poderia deixar de ser, indicação de livros, promoções, que é o que o povo gosta, né? Sempre nos sites da Livraria Leonardo da Vinci e da Da Vinci Livros. Desde o mítico Subsolo da Leonardo da Vinci. Para a realização desse podcast, assim como para a realização de todos os nossos projetos, da nossa agenda cultural, da nossa agenda gratuita, nós contamos com o seu apoio. Esse podcast é realizado com recursos limitados, com todo o nosso esforço, e pedimos, se puder, se conseguir, considere nos apoiar. Como é que isso pode ser feito, Leonardo? Então, o apoio pode ser feito de duas formas. A primeira é pelo Pix. Você pode depositar qualquer valor, né? O que você puder, o que você quiser, o que você desejar, sempre na seguinte chave Pix. É um e-mail, subsolo@leonardodavinci.com.br. Repetindo, subsolo@leonardodavinci.com.br. Essa é a nossa chave Pix. Lembrando que esse é um projeto de comunicação independente que precisa muito do seu apoio. Então, se você puder pagar aquele cafezinho pra gente no Pix, se puder ser um expresso em São Paulo, também é melhor ainda, né? Porque do jeito que as coisas estão indo lá em São Paulo, ajuda mais. Mas assim, gente, a gente fica brincando aqui, mas é sério, assim, qualquer valor importa, assim. Não tem que ter vergonha de falar, mas eu só tenho R$5 pra ajudar. Não, ajuda. Todo o apoio, até porque é uma manifestação também de apoio pra gente, né? Claro. Um estímulo também, porque a gente mostrar que, vocês estão curtindo o nosso trabalho aqui, estão dando uma moral. E acho que é importante também pra gente continuar e estar sempre evoluindo aqui no podcast. Assim. A segunda forma de você apoiar é pela plataforma Orelo, onde lá você pode escolher uma das formas de apoio recorrente. Então, né, você bota lá o cartão de crédito, o apoio vai bater, você nem vai sentir, vai vir a fatura, você paga, pronto ali, suave, nem percebeu. Então, o nosso endereço na Orelo é orelo.cc/subsolo. orelo.cc/subsolo. E claro, né, não é só de dinheiro também que é apoio, né? Se você curtir o nosso trabalho, compartilha nas redes sociais, manda para o grupo de família, para aquele seu tio que precisa ouvir um podcast bacana para pensar o Brasil, entendeu? Tudo isso são formas também de apoiar o nosso trabalho e de alguma forma garantir que a gente continue existindo, né? É a nossa estreia, mas a gente já precisa pensar que, né, nosso objetivo é durar bastante tempo, né? Até porque assunto não falta, então... Mas vamos falar do nosso convidado. Nosso primeiro convidado do podcast Subsolo. Nosso primeiro convidado nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1960. Graduado em Direito e mestre em Sociologia pela UNB, doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e pós-doutor em Psicanálise e Filosofia na New School of Social Research. Como é que está a minha pronúncia? Tá ótimo. Foi presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, durante o mandato da presidenta Dilma Rousseff e é professor da UFABC. Autor de mais de 30 livros, é talvez o intelectual público brasileiro mais ativo na última década. Alguns de seus livros foram campeões de venda. Dentre eles destacam-se títulos como A Elite do Atraso, A Construção Social da Subcidadania, Brasil dos Humilhados, uma denúncia da ideologia elitista, A Herança do Golpe e A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive. Suas obras debatem de forma crítica o passado e o presente brasileiros, a escravidão, a colonização, as características das classes no Brasil e, sobretudo, a consagrada tradição do pensamento social brasileiro que formou boa parte da ideia que ainda hoje temos do país, notadamente referenciados nas obras de alguns autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Raimundo Fauro, entre outros. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito bem-vindo, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui, Gessé Souza. Muitíssimo obrigado, Daniel, me sinto muito honrado
estar aqui. Eu não sei se eu já tinha dito a vocês, mas eu visitei, eu acho que faz há 50 anos atrás, foi a minha primeira visita aqui nessa livraria, que é um ícone, né? Que eu acho, quer dizer, é muito bonito que se esteja mantendo isso num país que a gente sabe que as coisas são, né? Transitórias e não tem história, né? Então, parabéns a vocês, né? Quer dizer, e também por estar montando esse podcast, que é enfim, um espaço importante de reflexão e que a gente precisa muito disso. Obrigado, Gessé. É muito bacana estar aqui com você nessa nossa estreia, né? Estreia de todos nós, né? Também nós nunca fizemos podcast, né? É bom avisar o pessoal que, assim, a nossa estreia é a estreia do Subsolo e a nossa estreia também à frente do podcast. Então, se eu queria começar abrindo nosso papo aqui, porque nos seus livros mais recentes, nas entrevistas, você tem colocado na mira autores que foram consagrados pelo pensamento social brasileiro, né? Daniel já citou Sérgio Buarque, Gilberto Freire, Raimundo Fauro, esses autores que foram responsáveis por formulações do tipo Homem Cordial, o próprio noção de patrimonialismo, o nome do Fauro, que isso constituiu, digamos, uma espécie de senso comum de como o Brasil vê a si mesmo. Então, abrindo o nosso papo aqui, eu pergunto, por que é tão necessário reinterpretar o Brasil? Legal, ótima questão. No fundo, quer dizer, eu acho que as ideias, ou seja, no fundo, a dominação simbólica, né, que sempre se dá por intermédio de ideias, é o aspecto mais importante para que a gente possa entender uma sociedade. E Max Weber nos ensina, né, que as religiões era a instância simbólica que explicava o mundo para as pessoas antes, né? De 200 anos para cá, quem faz isso é a ciência. A ciência herdou o prestígio da religião para distinguir o que é verdade, o que é mentira, e o que é justo e o que é injusto. Ou seja, isso manda no mundo, né? Ou seja, se você desenvolver, né, uma ideia científica, certo, né, que seja ligada aos interesses, especialmente das classes que estão dominando, você vai, né, por intermédio da imprensa, por intermédio da indústria cultural, por intermédio das escolas, por intermédio das universidades, etc., né, eventualmente ser uma espécie de segunda pele de nós todos. Essas pessoas que você citou aí, elas montaram a identidade nacional brasileira. Né? O que é identidade nacional? É uma espécie de religião civil. Né? É a forma como nós vemos o mundo, é a forma como nós avaliamos o mundo, etc. Né? Entende? Então, o que eu acho houve, na década de 1930, uma série de intelectuais extremamente inteligentes, né? Que montaram uma história, quer dizer, montaram as ideias que vão ser hegemônicas no nosso país até hoje. Ninguém construiu nada que se contrapusesse a isso. Vamos dizer, porque aí, entende, tem gente que acha, mas você fala de Sérgio Buarque, é década de 30. Sim, óbvio, né? Porque o pessoal hoje em dia segue ele é epígono, né? Ele continua a ser ensinado em 90% das nossas universidades como a base do conhecimento para o nosso país. E é uma ideia falsa, né? Ela não é tão falsa com Gilberto Freire, porque ele vai tentar montar a ideia do bom mestiço, ou seja, o povo mestiço e negro não é a lata de lixo da história, isso é uma ideia revolucionária. Até 1930, o racismo entre nós era explícito. Né? Entende? Eu nem posso lembrar aqui as coisas que saíam nos grandes jornais, porque tem senhoras e crianças nos ouvindo, entende? Mas as coisas eram ditas com a maior, quer dizer, eu quero uma empregada negra para isso, isso e isso. Entendeu? Vocês já devem imaginar o que eu estou dizendo aqui. E isso era naturalizado, as pessoas aceitavam isso. Ou seja, até 1930, todos os nossos intelectuais eram racistas, mesmo os que lutavam contra o racismo,
como Joaquim Nabuco, etc. Mas eles acreditavam na inferioridade inata do negro. Aí chega Gilberto Freire e diz, opa, não é assim. Ele faz mil confusões com raça e cultura, etc., etc. Não percebe que a hierarquia moral é montada pela contraposição do espírito. O espírito é o quê? O espírito é isso que Kant nos ensinou. Espírito é inteligência, moralidade refletida e capacidade estética. Nós admiramos isso, nenhuma outra coisa. Não tem uma quarta coisa, percebe isso? E se nós vamos oprimir alguém, precisa animalizar essa pessoa, ou seja, retirá-la desse lugar com o divino, que se aproxima do divino, né? Então ele jogá-lo para o reino animal. Né? Aí você põe os afetos, a sexualidade, a agressividade, etc., etc. Né? Se você quer oprimir alguém, você põe como a ciência internacional até hoje diz, né, que a América Latina, África e Ásia são sociedades intrinsecamente marcadas pela corrupção, inclusive os seus membros. Né? O que isso faz? Isso cria uma indiferença. Isso legitima o saque. Não é óbvio. A nossa elite vai fazer exatamente isso, a mesma coisa. Vai pegar emprestadas as ideias da ciência internacional, vai se ver como europeia e branca, e a elite de São Paulo como americana. Né? Isso foi montado na década de 10 e 20 e tal. Você transformar o Bandeirante numa espécie de pioneiro ascético, que é completamente ridículo, mas enfim, né? As pessoas acreditam também, né? As pessoas acreditam nisso até hoje. As pessoas acreditam no excepcionalismo paulista, diz que o carioca é malandro, né? O paulista ou seja, esse imaginário vem disso aí, né? Então, uma elite que se imagina americana, uma classe média que é branca em 99%, né? E que tem origem europeia, inclusive origem europeia recente, ou seja, eles sabem que não pertencem a esse povo. Né? E até hoje, você é do Rio Grande do Sul, continua assim. Né? Gilberto Freire tentou mudar isso, né? Quer dizer, apesar de não perceber a crítica dessa hierarquia, ou seja, então ele vai pegar as virtudes ambivalentes do corpo, do afeto, mas é o afeto visto não como um móvel da corrupção, como vai ser com o Sérgio Buarque, mas o afeto que vai ser o encontro entre culturas, vai ser a hospitalidade, vai ser a sexualidade, vai ser a exuberância, etc., etc. Né? Ele tá aí usando as contradições aí de uma repressão do corpo, e isso vai ser usado por Getúlio Vargas para montar a nossa primeira revolução cultural, né, quando ele diz, olha, o país, quer dizer, isso com a coisa, quer dizer, o nosso país é montado a partir do pilar da cultura africana, ou seja, o que nos define é o samba, é a nossa música, o que nos define é o futebol como praticado pelos negros. Tá? Entende? Quer dizer, isso tudo entrou na máquina de propaganda de Getúlio, porque ele estava querendo incluir essas pessoas, e você não pode incluir lixo, porque lixo não tem autoestima, não tem autoconfiança e tal. Então você tem que afirmar o povo. Né? A elite não gostou disso. Por que a elite não gostou disso? Porque é uma elite improdutiva que vive de monopólio e vive de parasitar o Estado. Né? Ou seja, a partir disso. Ou seja, antes era para financiar a colheita do café, o plantio, etc., etc., né? O orçamento público era usado para a elite, não para o restante da população. E quando você tem uma tentativa de inclusão popular, você tem que usar uma parte significativa do orçamento público para a maior parte da população. É por conta disso que a elite não vai inventar uma cultura de golpes de Estado, né? E que vai ser inventada exatamente em oposição a Getúlio. Nada disso é coincidência. Né? Quer dizer, quando Sérgio Buarque publica, em 1936, no auge do getulismo, né?
raízes do Brasil, ele está pensando em Getúlio. Ele está querendo dizer, olha, esse Estado é patrimonial. O que você está querendo dizer? Quer dizer, entende? Quer dizer, é uma bobagem você falar de patrimonialismo no Brasil do século XX, entende? Porque patrimonialismo ele exige o quê? Uma economia que não é monetizada, percebe? Você não pode ter economia moderna e patrimonialismo, porque o patrimonialismo é uma forma de apropriação do excedente, né? Entende? Que vive exatamente de que as pessoas não podem calcular o que foi o trabalho que fez, o que foi, entende? Então é uma bobagem monumental isso, né? Um negócio ridículo essa ideia, né? Mas ele montou, todo mundo acreditou nessa bobagem, né? Como até hoje acredita-se nisso, né? E isso é a melhor justificação do nosso poder elitista que podia haver. Ele diz que a corrupção vem do Estado. O que é o Estado? O Estado é a instância de participação popular, é a política. Então você já criminaliza a política e a participação popular, especialmente se você tem todos os jornais, todas as editoras, né? Todas as televisões, toda a imprensa, etc., e você controla a vida cultural, né? Entende? Então você tem, né? Você pode espalhar essa notícia. E você torna o quê? O saque elitista literalmente invisível, porque ele está no mercado e não no Estado. O Estado, no fundo, ele é comprado pelo mercado. É isso, né? Quer dizer, a mala lá para Temer a essa era, né? Foi jogar de céu, óbvio, né? Funciona assim. E ele vai criar, só para encerrar isso, a noção de um povo corrupto, inconfiável, né? Ou seja, porque nós somos afeto, não mais no sentido positivo que o Freire tinha dado, mas porque nós somos afeto, nós não somos racionais, né? Nós não somos impessoais, né? A gente, quer dizer, antes do cidadão, do outro, a gente vê amigo, inimigo, etc., né? E aí o que eu me pergunto é, qual é o país do mundo onde existe essa impessoalidade? Porque eu passei 15 anos na minha vida nesse país e não vi nada disso, entende? Eu vi o jeitinho alemão, o jeitinho francês, o jeitinho americano, etc, etc. Obviamente, se você é sobrinho de uma pessoa importante, a sua vida está ganha. Óbvio, né? Entende? Mas nós somos tão vira-lata que a gente acredita que a gente idealiza um estrangeiro que não existe, né? Para justificar a estigmatização do nosso povo. E esse povo, apesar de Sérgio Buarque estar falando no brasileiro em geral, vamos lembrar que a elite sabia que ela era americana e a classe média branca sabia que ela era europeia. Então, o que sobra é o povo mestiço e negro, né? Então, quem é corrupto é o povo mestiço e negro. É isso que está implicado nessa identidade nacional. Como você citou no início, a década de 30 é uma década decisiva para o pensamento brasileiro e para a história brasileira, né? Você tem a Revolução de 30, enfim, a modernização, uma mudança radical, né, na estrutura produtiva, na estrutura social brasileira. Você tem no pensamento uma aliança, né, como você diz, não uma aliança consciente, mas uma aliança entre o pensamento de Freire e a política de Getúlio Vargas. Então, eu queria que você falasse um pouco mais. A primeira questão é o que foi, de fato, esse projeto inclusivo de Vargas, que você define como a primeira e única, né, revolução antirracista e inclusiva, né? E aí eu acho que vale citar aí as medidas práticas em termos de legislação, de integração do negro e do mestiço no trabalho formal, né, que vinha perdendo espaço por conta da estratégia de branqueamento e dos imigrantes, etc. A queda ou a caída, né, das leis de repressão ou da prática de repressão das religiões afro-brasileiras, do samba, o futebol se popularizando, né, nasceu elitista, mas se popularizando. Então, acho que é interessante a gente falar um pouco disso, como é que foi exatamente esse processo de Vargas. Tá. Quanto à coisa do Getúlio, eu acho que Getúlio ele vai implantar a primeira lógica que vai ser inclusiva, né? Quer dizer, eu sempre penso, nesse sistema. A gente é dominado por ideias que são elitistas, ou seja, beneficiam essa elite, né? Que vai criar, como ela precisa do Estado para roubar, porque é isso que a nossa elite faz, né?
Entende? Quer dizer, é uma elite de ladrões, sabe? Uma dívida pública que ninguém audita. Como é que você paga uma dívida? Você não sabe de quem é, nem para quê. Isso é um negócio absurdo. Obviamente é fraude. Né? Entende? Quer dizer, então entende? É a ladruagem do saque sob a forma de juro, que é uma forma, né, impessoal e tal, quer dizer, de difícil percepção. Né? E a classe do agropop, etc., são assassinos e ladrões de terra. Né? Isso acontece ainda hoje. Eu entrevistei famílias que foram expulsas por conta disso do norte do Paraná, uma família inteira. O cara chegou, olha, né, eu quero essa terra aqui, você tem uma semana para sair. Isso acontece ainda hoje, uma forma de acumulação primitiva que se renova. Né? E essa elite vai descobrir, vai tentar vai ter, a partir de Sérgio Buarque, essa noção do povo corrupto, eleitor de corruptos, o quê? Uma cultura de golpes de Estado. Todas as vezes, não tem nada a ver com a corrupção, porque a nossa elite não tem nada a ver, não tem nada contra a corrupção. E a nossa classe média, que é canalha, em 70% dela, também não. Né? No fundo, é uma forma de você impedir o voto. Né? Você impedia o exercício da soberania popular, que é o verdadeiro inimigo da nossa elite. E ela consegue isso porque ela tem imprensa, né? E ela pode dizer que Getúlio roubou. Getúlio é ladrão, ninguém provou nada, o cara teve que enfiar um tiro e tal, entendeu? Isso foi jogado depois com Jango, depois com Lula e Dilma. Ou seja, todas as tentativas de inclusão popular terminaram em golpe de Estado. Tem nada a ver com a corrupção. A corrupção é a legitimação. Né? E ela vai se formar no ambiente do governo de Getúlio, por quê? Ora, porque Getúlio estava, quer dizer, ele vai ser o primeiro que tinha uma enorme popularidade, etc., né? E tal, né? Quer dizer, porque ele está mudando o país, né? Em termos materiais, está montando indústria, está racionalizando o Estado, está montando uma cultura que é celebratória das raízes populares, etc., etc. É tudo que essa elite não quer. Né? Quer dizer, nós vamos ter, a partir de Getúlio, né, a disputa sempre entre um país que vai ser percebido, né, com uma pequena elite periférica, que é subserviente à elite metropolitana, no fundo, americana, né, e tal, e para oprimir o seu próprio povo, né, ou você vai ter a tentativa de construção de um país pujante e inclusivo. Né? E quem vai que vai construir essa opção possível é Getúlio Vargas. Ninguém antes dele tinha feito nada parecido. Né? E ninguém depois fez com a consequência que ele fez. Não só material, mas também simbólica, que é uma falha. Né? O PT não tem isso. Né? Perdeu. Houve a criminalização de Getúlio. Se você fala de Getúlio, é o ditador, é o ditador, entendeu isso? É um negócio impressionante. Né? Qual era a democracia que existia em 1930, entende? 2% das pessoas votavam e ainda havia fraude a bico de pena. Ou seja, entende? Quer dizer, qual é o contexto aí de você falar em ditadura, entende? Acho muito interessante, só uma ponderação, Gessé, porque quando se fala do Getúlio, o Getúlio é um personagem que ficou meio interditado, assim, no sentido assim, você botar, assim, digamos, num polo mais positivo, como você coloca, né, um projeto realizador, construiu várias coisas, né, um projeto nacional, você pode fazer 1 milhão de críticas, mas de fato havia um projeto de país ali que foi executado em larga medida, inclusive suas instituições, que várias delas existem até hoje. Né? Somos filhos diletos diretamente daquelas iniciativas, assim. E aí eu queria que você, só para dar uma provocada, assim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. Como é que, na verdade, você acha que de alguma forma a gente ficou uma coisa meio, assim, a gente tem uma visão meio anacrônica do Getúlio, assim, no sentido de a gente não entende o Getúlio no tempo dele, a gente tenta ver por uma régua que, na verdade, tá errada, essa régua do autoritarismo, democracia, não faz sentido. Queria ouvir mais um pouco de você sobre isso, assim. Não, em complemento a isso, né, essa demonização do popular, dos projetos populares e essa referência ao autoritarismo, enfim, né, é uma visão liberal, né, de demonização de tudo que
de tudo que é distributivo, enfim, tudo que cheire ao Estado para o conjunto da população, né, é bastante materializado também na figura do Brizola. O Brizola até hoje é odiado, né? O Brizola é uma figura fundamental no governo do Rio Grande do Sul, na legalidade, mas nos governos, né? Quer dizer, alguém que realizou de fato aqui no Rio de Janeiro. Ele é odiado. Ele tem um vídeo, aliás, célebre sobre isso, ainda registrado, né? Falando sempre na terceira pessoa, né? Não perdoam o Leonel Brizola, e não perdoam de fato, e não perdoam o Jango, e não perdoam o Lula, e não perdoam a Dilma, enfim, cada um com as suas especificidades e contextos, mas é a demonização da distribuição, a demonização do que é popular também, e da cultura popular de modo mais amplo também, né? Faz parte desse fenômeno. Exato, eu acho que o que está montado aqui é uma sociedade de castas hindu, entende? Onde os negros ocupam o papel último, e aí ele pode ser odiado, e aí não só a classe média pode usar esse trabalho a preço vil e humilhar essa pessoa, o gozo da humilhação. Porque a principal tese que eu procurei desenvolver é da continuidade da escravidão hoje. A escravidão continua tal qual, mantendo as mesmas funções, né? Só que com máscaras modernas. Né? E aí eu peguei duas vertentes aí de pensamento. Uma é a legitimação da dominação social e política. Esse é o fato mais importante para a gente, porque você pode compreender a totalidade de uma sociedade, se você sabe qual é o fator que é hierarquicamente mais importante. Todos os outros vão ser secundários em relação a ele. Né? E o aspecto mais importante de toda a sociedade é a forma como ela é legitimada, porque ela é desigual e implica o convencimento de quem ela oprime, parcial ou total, de que aquela justificativa se aplica, se aceita a inferioridade. Né? Essa cultura de golpe de Estado que vai se montar a partir de 1930 é a continuidade de que o povo não pode votar. Esse povo não pode participar. Né? Não pode participar porque ele vai usar dinheiro do Estado, que a elite quer botar no bolso. Né? E ele não pode participar e melhorar porque a classe média ela está interessada no monopólio do capital cultural e educacional, ou seja, ela não quer competição. Né? Esses branquinhos histéricos aí que saíram à rua em 2015 saíram porque estava tendo negro na universidade, negro na USP, não tem nada a ver com a corrupção. Esse pessoal não tem nada, em grande medida corrupto na sua vida diária, etc, etc. Né? Entendeu? Quer dizer, então você montou um esquema onde a elite tem o comando, né? e você apaga pessoas e constrói depois, porque aí o outro lado é a construção das classes a partir disso. Né? Você vai construir uma classe social de pessoas que são incapacitadas, né? Incapacitadas porque a classe social não tem a ver com renda, não tem a ver com nada econômico. Né? Ela tem a ver com a socialização familiar. Cada família, uma família de classe média, por exemplo, né? A criança de 0 a 3 anos já recebe, sem perceber, estímulo de disciplina, ver o pai lendo, o tio fala língua estrangeira, e é admirado, ele aprende. Então, como ele ama, né, pai e mãe, ele ama o que os pais fazem. É desse modo que nós, seres humanos, somos montados. Né? E essas disposições para o comportamento, né? Quer dizer, a concentração, a disciplina, o pensamento prospectivo, você ter o futuro como mais importante do que o presente, isso é fundamental. Né? Senão você não constrói uma vida racional, né? Vai ser extremamente importante para que você tenha sucesso escolar. Ou seja, o filho da classe média chega aos 5 anos como um vencedor na escola. Né? E aí o pai ainda compra o tempo livre dele para ele só estudar. Depois é que ele vai ter essa renda que é 10 ou 20 vezes maior do que esse cara que nunca teve estímulo nenhum, ficou brincando com
carrinho de mão de pedreiro do pai, ou seja, ficou aprendendo afetivamente a ser um trabalhador desqualificado, etc. Né? Na escola ele sai como analfabeto funcional, etc. Então, ele está condenado. Né? Se você, no mundo moderno, não incorpora o conhecimento, você é lixo. Né? Você é objetivamente animalizado, porque aí você vai ter que fazer um trabalho muscular, como os animais e os antigos escravos. Né? Ou seja, é uma classe social de novos escravos, obviamente. Né? Ou seja, que não tem chance, perseguidos pela polícia, odiados, desprezados, né? E utilizáveis só como mão de obra vil. Ou seja, maior continuação da escravidão é impossível. Né? Entende? Quer dizer, não é o nome. Muita gente diz, né? E tal, a escravidão é muito assim. Mas o nome não é muita coisa, porque você vai associar. Quer dizer, o nome não é unívoco, o conceito é unívoco. Né? O conceito é você recriar em pensamento uma realidade complexa. Né? Então, quer dizer, se você pensar a escravidão não como um nome, mas como um conceito, né, que vai tendo que responder a estímulos, etc., etc., nós temos aqui uma sociedade moderna e escravista ao mesmo tempo. Né? Pegando o carona no que você está falando, Gessé, acho que assim, né, você nesse seu esforço de reinterpretação do Brasil, você coloca assim, no centro da sua formulação a experiência da escravidão, assim, como uma coisa assim, decisiva, e como é que ela é a base de tudo que é construído depois, assim, está relacionado a ela de alguma maneira. Ao mesmo tempo, você define o racismo como um fenômeno múltiplo, que não é só racial. E ele também inclui outras formas culturais, a luta contra a corrupção, você já citou aqui, a questão da guerra às drogas, por exemplo, também é uma outra dimensão do racismo. E aí eu queria um pouco que você falasse como é que essas duas coisas se encontram, né? Como é que a nossa experiência da escravidão, que parece uma coisa do passado, né? Ou melhor, o esforço de tentarem congelar essa experiência no passado, talvez na verdade seja um modo mais correto de olhar, né? Essa experiência que é do passado, mas distante sobre o nosso presente, e o racismo hoje nessa dimensão múltipla, como você trabalha. Quem percebe o racismo só como racial não percebe nada no mundo. Né? Peguemos um exemplo. Olha, o racismo racial imperava como o critério hierarquizador da nossa sociedade até 1930. Né? Quando há essa afirmação da nossa africanidade, das nossas raízes, etc., como sendo negras e tudo, né? Quer dizer, você tem uma inversão disso. Você tem, a partir de Getúlio Vargas, o quê? A transformação de um racismo explícito no racismo cordial brasileiro. O cara vai ser racista, continuar racista, porque ele não foi criticado, né? Entende? Era preciso mais aí uns 50 anos e uns 5 Getúlios para a gente efetivamente apagar isso, né? Entende? Mas você teve uma interdição do racismo explícito, o que é ótimo. Tem gente que acha, não, eu prefiro o racismo. Racismo é Ku Klux Klan, cara, né? Entende? É um louco quem diz uma bobagem dessa, né? Entende? Quer dizer, nós temos o racismo cordial porque Getúlio Vargas interditou o racismo na esfera pública. Isso significa que a gente deixou de ser racista? Não, a gente continua. Né? Mas agora tem que ser expresso de uma outra forma. Né? E que depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, Getúlio conseguiu isso em 1930 aqui entre nós. Né? Depois o mundo inteiro, por conta do Holocausto judeu, vai banir o racismo como uma interdição mundial. Né? Quer dizer, não é inaceitável o racismo. Isso vai acabar o racismo? Não. Ele vai se transformar de racismo racial em racismo cultural. Né? Ou seja, ao invés da inferioridade presumida dessas pessoas estar baseada no estoque racial, ela vai estar baseada no estoque cultural que é montado loucamente. Né? Quer dizer, porque nós somos percebidos por todos os nossos grandes pensadores como sendo uma continuidade de Portugal, que é uma bobagem sociológica e histórica incrível. Né? Entendeu? Quer dizer, em Portugal não havia escravidão. Entendeu? É um negócio louco isso. Tá? Se não havia escravidão, né? E a escravidão é uma instituição total, ela vai montar o estilo de vida, uma forma muito peculiar de economia, de moral, de política, etc., etc. Vai montar seres humanos completamente distintos. Você pode falar português, gostar de sardinha, torcer pelo Vasco da Gama, mas você não é português.
né? Entendeu? Isso é óbvio, isso é sociologia, no seu artigo 1. É a sociedade que faz os indivíduos. E toda a nossa concepção é montada sobre uma fraude. Raimundo Fauro, Sérgio Buarque, etc. Né? Quer dizer, vem aí uma corrupção de Portugal na Idade Média. Isso é ridículo. Essa ideia é ridícula. Porque não podia haver corrupção no sentido moderno na Idade Média. Por quê? Porque a noção de bem público vai ser construída na Revolução Francesa. Né? Porque ela está acoplada à noção de soberania popular, que não existia antes, então era impensável a corrupção, entende? Aí o cara vem e põe, não, a corrupção vem, a nossa vem desde 1381 e tal, para montar uma contraposição com a Inglaterra e depois Estados Unidos como modelo idealizado, basbaque, absoluto, etc, etc. Né? E isso é tomado como um discurso progressista. Boa parte da esquerda encampa esse discurso. Foi o grande toque genial de Sérgio Buarque. Ou seja, ele apresenta uma interpretação liberal e racista. Tá? Entende que se ele tinha consciência disso ou não é outra coisa. Né? Eu acho que não, mas o resultado é esse, né? Liberal e racista, porque ele vai redefinir o racismo brasileiro, né? Quer dizer, ou seja, o povo mestiço e negro vai ser agora o corrupto, o inconfiável. Você toca a pessoa na dimensão moral, que é a principal entre nós. Se você diz que a pessoa não é muito inteligente, dentre as dimensões do espírito, né? Você diz que uma pessoa não é inteligente, ok, não é um negócio agradável, mas ninguém morre por isso. Então, você não é muito bonito e tal, ok, tá, quer dizer, não é bom, mas enfim. Agora, se você é corrupto, você matou essa pessoa. Né? Quer dizer, a dimensão moral tem a ver com assassinato, entende? Tem a ver com estigma, etc, etc. Foi exatamente o que Sérgio Buarque ajudou a fazer. Né? Até hoje, essa bobagem de uma herança de corrupção, entende? Quer dizer, ela serve para quê? Né? Apenas para subordinar, para legitimar todas as formas de dominação, opressão e injustiça. E ele conseguiu fazer isso tirando onda que estava fazendo uma crítica social. Entende? Quer dizer, e aí o pessoal que reclama da corrupção do Estado tem o dedo assim, como se tivesse, e tal, ali, está errado, isso aqui, né? Entende? Quer dizer, isso é uma loucura. Né? Ele ficou mais explícito com o Moro, enfim, esse jogo ridículo, mas ele não está compreendido. Né? A população é dominada por essas ideias, envenenadas, né? E o meu esforço era o quê? Uma interpretação que não fosse a interpretação elitista, uma interpretação que fosse vista a partir de quem está embaixo. Entende? Quer dizer, qual é a denúncia possível que você pode fazer, teoricamente, a partir da representação para dar voz, uma voz científica e tal, para pessoas que não têm voz há 500 anos. Né? Basicamente é isso. Né? Esse discurso contra a corrupção, baseado nesse conceito de patrimonialismo, enfim, jeitinho, nessa herança, etc., ele está, vigente de ponta a ponta. Você tem no Dallagnol, no Barroso, tem no Haddad, tem da esquerda à direita. Exato. Aliás, essa semana passada eu vi o anúncio de um livro que é isso de ponta a ponta. A corrupção reside no Estado. Então, o mercado é o lugar da virtude. Exato. E o Estado é a fonte de corrupção. Menos Estado, vamos diminuir o Estado. Enfim, como destino inevitável. Mas, a respeito dessa leitura liberal, especificamente do que a gente pode chamar de progressismo liberal, ou da esquerda liberal, como se queira, você enquadra a maior parte do discurso antirracista no Brasil nessa linha. Né? É uma ideia baseada na diversidade, na combate à desigualdade, mas que não associa a questão do racismo a uma base, se eu posso dizer na sua linguagem, não uma base material, mas sua base de classe. Né? Você acha que esse é o grande problema? E aí cito aqui cito você aqui uma passagem do seu livro, falando sobre, especificamente sobre a ascensão meritocrática, né? Esse poder de sedução, de cooptação que há
dos oprimidos, né? E da luta anti-opressão. A gente pode pegar os Estados Unidos, mas pode pegar o Brasil, né? E fazer alguns paralelos também, já que a gente importa boa parte também, do meu ponto de vista, de uma certa empulhação acadêmica dos Estados Unidos, né? Desse discurso anti-opressão. Mas você cita, então surge uma aliança entre 1% mais rico com 1% de negros mais educados e privilegiados para o ganho de ambos, legitimando a continuidade da miséria e da exclusão da enorme maioria. E citando outra passagem que está no seu livro Herança do Golpe. É isso que explica as inauditas bobagens como se fossem grandes novidades, como lugar de fala e representatividade, que lograram dominar o debate público brasileiro. Você acha que essa visão enfraquece e, na verdade, não tem nenhum efeito disruptivo para a luta anti-opressão e, de modo geral, enfim, para a luta social no Brasil? Não, eu não acho que tenha, e eu acho que é um perigo. E para isso, basta que a gente saiba que são os bancos e a Rede Globo os campeões na propaganda do progressismo neoliberal, né? Qual é o erro aí? Olha, você divide o mundo entre mulheres e homens, brancos e negros, né? Entende? Como se o mundo fosse mulheres e homens e brancos e negros, entendeu? Agora, tem alguns que são ricos, outros são pobres. E não tem isso, né? Ou seja, isso é o mais básico, né? Esse é o principal, né? A classe social é a dimensão mais importante se a gente quiser entender como o mundo social funciona, né? E aí, se você elimina a classe, ou seja, se você elimina a reprodução de todo tipo de privilégio, entendeu? Aí o mundo está... Quer dizer, o mundo é o melhor dos mundos, que se supõe ter resolvido a questão das classes, etc, etc. E agora vai, né, beneficiar minorias que são efetivamente, né, oprimidas há muito tempo. Só que não é assim. Só que não, né? Porque o tipo de ascensão é individual. Não existe nenhuma forma de justiça social ou de crítica à desigualdade a partir da ascensão individual. A ascensão individual é meritocrática e ela vai legitimar a meritocracia. Entende? O banco chega, olha, eu tenho aqui 50%, puxa vida, mais de 50% dos meus funcionários são negros e tal. Entendeu? O que é que esse cara está dizendo aí, né? Você aí, os 99% que não tem a menor condição de ocupar esse tipo de capô, vocês são preguiçosos, pô, olha aqui, né? Entendeu? Quer dizer, pô, vocês estão... Né? Aí você culpa a vítima, né? A meritocracia culpa a vítima, né? E é uma forma meritocrática de ver, né? E que em termos práticos, beneficia o 1% das mulheres e 1% dos negros que já tem uma situação de classe, especialmente de capital cultural, né? Completamente distinta dos 99% que vão ficar numa situação muito, muito pior. Porque vai ser legitimado agora o lugar onde eles estão, né? Ou você critica com ideias universalistas que abranjam a todo esse horizonte, todo o horizonte das mulheres, todo o horizonte dos negros, ou então é empulhação. E o que a gente tem é empulhação, né? E não é só empulhação política, é uma empulhação científica. A ideia de lugar de fala é das coisas mais ridículas que alguém pode pensar. Né? Entende? Você que é o oprimido, que pode dizer a dor de ser oprimido. Né? Incrível isso, né? Porque se você soubesse que você é oprimido e você reconhecesse a dor que você é oprimido, você já não é oprimido mais. Você está em vias de não ser mais, né? Pelo menos. Né? Quer dizer, toda forma de dominação, em todas as épocas, em todos os lugares, estava baseado no convencimento parcial ou total dos oprimidos de que a legitimação daquela ordem era verdadeira, apesar de pôr, né, o pior lugar para você. Aí, então você vai pegar esse cara, que é o cara que tem mais preconceito. Eu estudei os muito pobres durante 5 anos, entende? Quem é mais preconceituoso, mais meritocrata é o pobre. Obviamente, ele não tem as defesas emocionais, cognitivas, etc., para se proteger. Aí você diz que essa pessoa tem um lugar de fala privilegiado, isso é um negócio absurdo. Né? Então, joga a ciência fora, joga a experiência histórica fora e tal, entendeu? E eu acho que tem um ponto aí que é uma preocupação assim, minha, assim, que quando nesses debates, que assim,
você falou dessas divisões, né, dividir no mundo e tal, acho que tem uma questão que é um pouco, quando você divide dessa forma, qual é o lugar da solidariedade entre diferentes, no sentido, perceba um pouco assim, não sei se você vê isso desse modo também, porque assim, qual é o lugar da solidariedade, como é, digamos, da união, em que momento você pode se encontrar para fazer um questionamento, assim, que não seja só isso, assim, como é que a gente constrói, assim, não sei se isso é um ponto, assim, mas queria ouvir você também. É genial, inclusive, eu acho. Porque ela pega enfim, no centro, no nervo da coisa, entendeu? Quer dizer, como foi que isso tudo começou, pessoal? Sempre a origem histórica que é a melhor coisa, é o nosso melhor mestre, né? Isso começa quando você tem uma transição do capitalismo industrial. O que era o capitalismo industrial? O cara explora os outros, mas ele paga bem a classe trabalhadora, percebe? Né? Ou seja, ela recebe materialmente uma casa, carro, etc., escola e tal, pode fazer férias e tal, vai parar. Quando você passa para o capitalismo financeiro, você tem 1% que rouba todo mundo. Né? Entende? Bota no bolso, pesado, é só roubo. Né? Entende? Quer dizer, a grande corrupção do mundo é o sistema financeiro americano, né? Baseado em evasão de rendas e na indistinção da origem, se é criminosa ou não. Né? Ou seja, todo o dinheiro é lavado pelo capitalismo americano. Ou seja, não existe país mais corrupto do mundo. Eles dão um baque no planeta inteiro e nós achamos que nós somos os corruptos. Entende?